nosso cotidiano, né? Na nossa vida comum, nós nos damos com quantidades que não são inteiras, que não é uma unidade. Nós mexemos com partes, né, de quantidades. Aí. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que temos um garçom e esse garçom tenta dividir igualmente uma pizza. O que vai ser o nosso inteiro aqui? O que vai ser a nossa unidade? A nossa unidade vai ser a pizza. Então, se eu tenho a pizza aqui, eu posso dizer que eu tenho uma pizza. Então, se eu considerar a pizza como a unidade, esse garçom ele pretende dividir essa pizza entre 6 pessoas. Ele pretende dividir essa pizza em partes iguais, né? Sendo assim, como ele pode representar essa quantidade ou como ele pode fazer? Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Temos a nossa pizza, tá? Ela inteira, uma pizza, e ela foi dividida em 6 pedaços. De cada 6 partes, né? Um vai ficar com um pedaço. Então, como que podemos representar cada pedaço dessa divisão que a pizza sofreu, né? Esse pedacinho branco pode ser representado como, se nós temos uma pizza aí. A gente pode representar isso aqui da seguinte forma. A pizza foi dividida em 6 pedaços e desses 6 pedaços nós pegamos apenas um. Então podemos fazer a seguinte escrita, onde o número que está embaixo nessa representação representa o total de divisões que aquela unidade ou aquele número inteiro teve. E em cima nós colocamos o total de partes que nós estamos pegando dessa divisão. Por exemplo, essa pizza foi dividida em 6 pedaços. E desses 6 pedaços nós estamos pegando apenas um. Então nós temos aqui aquilo que pode ser lido como um sexto. Ou também podemos ler isso como sexta parte. As duas leituras, né, no caso da fração, o sexto, e no caso do conceito, a sexta parte, elas representam a mesma coisa. A essa representação nós damos um nome. Nós dizemos que essa é a representação de um número racional na sua forma fracionária. Nós escrevemos uma fração. Isso não é um número 1 e um número 6. Essa escrita do 1 sobre 6 representa um número onde nós tínhamos uma parte inteira que foi dividida em 6 pedaços e desses 6 pedaços nós pegamos apenas um. Essa representação é chamada de representação fracionária. Ok? Então, este é o primeiro conceito que nós vamos ter, tá? Na fração, vai acontecer o seguinte em relação aos seus elementos, né? O número que representa o total de divisões que aquela parte inteira teve, este número, ele recebe um nome nesta construção fracionária, né? O número que está embaixo, ele é chamado de denominador. Denominador da fração. Ele representa o total de divisões que aquela unidade ou aquele número inteiro teve. E o númerozinho que está em cima, que indica as partes que nós pegamos desta divisão, o númerozinho que está em cima, ele é chamado de numerador. Tá? Então, em cima é o numerador, o embaixo é o denominador. Então, essa é a construção da fração, tá? Numerador sobre denominador. Nós temos aqui. Vamos observar as seguintes figuras. Nós vamos escrever algumas frações que vão representar as situações que estarão listadas nas figuras a seguir. Por exemplo, vamos pegar essa figura, que é um quadrado, que foi dividido em 4 partes, e nós vamos escrever a fração que representa a parte cinza para o total do quadrado, né? Então nós sabemos que denominador representa o total de divisões que aquele inteiro, aquela unidade sofreu. Aqui foram quantas? Foi dividido em 4 pedaços. Como nós queremos representar a parte cinza para o total, dos 4 pedaços apenas uma está cinza, então nós podemos escrever a fração 1 sobre 4, que está representando esta ilustração aqui, né? E podemos ler isso como 1
quarto. Tá? Esta fração representa esta ilustração. Segundo exemplo, temos um retângulo aqui, né? E queremos escrever a fração que associa o número de partes pintadas de cinza para o total. Nós sabemos que o denominador ele vai mostrar quantas divisões aquele inteiro, aquela unidade sofreu. Aqui no caso foram 6 divisões. E quantas estão pintadas de cinza? Porque nós queremos fazer esta relação. Das 6 divisões, 3 estão pintadas de cinza. Como podemos ler esse número? Podemos ler esse número como 3 sextos. Ok? E por último, nosso último exemplo aqui, nós temos também um retângulo que teve mais divisões, né? Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, consigo achar essa quantidade fazendo 6 vezes 5, ele foi dividido em 30 partes, e dessas 30 partes pintadas de cinza nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós temos 10 partes pintadas de cinza, então a fração que representa a parte pintada de cinza para o total da figura, ela pode ser lida como 10 30 avos. Tá bom? Então, nós escrevemos aí as representações fracionárias de cada ilustração aqui. Né? É bem intuitiva essa situação, né? Tá? Então, como que lemos as frações? Professor, você leu algumas frações aqui para nós. Então, como que nós fazemos esta leitura? O denominador, que é o cara que vai embaixo da fração, que é o cara que dá um nome da fração, por isso que o número que está embaixo é chamado de denominador, né? Por exemplo, se eu pegar essa fração aqui, ó, 3 sobre 2, 3 é o numerador e 2 é o denominador. Quando nós fazemos a sua leitura, nós reconhecemos o número que está em cima, 3, e o denominador vai dar um nome dessa fração, né? Uma fração com o denominador 2 é chamada de meio. Então, o que a gente tem aqui lendo essa fração? Nós temos 3 meios, tá? Isso vai servir para essa lista. 2 meios, 3 terço, 4 quarto, 5 quinto e assim por diante até chegar no décimo, tá? A partir do décimo, nós vamos ler o número e vamos falar avos. E os múltiplos de 10 também terão alguns nomes, como os múltiplos não, as potências de 10, né? Como 100, nós podemos chamar essa fração de centésimo, e 1000, nós podemos chamar essa fração de milésimo, né? Por exemplo, como que fazemos a leitura desta fração aqui? Esta fração aqui pode ser lida como numerador, 4, denominador, vai dar o nome dela, 4, 11 avos. Tá? Então é assim que nós fazemos a nossa leitura. Como que lemos essa fração? Lemos essa fração como 63 centésimos. E assim por diante, tá? Então essa tabelinha aqui nos ajuda a ler as frações.